a mais uma aula com o nosso projeto Segundo Circuito Semana da Pátria. E hoje nós vamos falar dos primeiros habitantes do Brasil. E isso antes dos portugueses chegar, esses habitantes já viviam aqui e viviam de uma maneira pacífica, de uma maneira especial. Vamos falar de quem? Isso, dos índios. Os índios que foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles foram os primeiros moradores, antes mesmo de Cabral chegar ao Brasil. Em 1500, quando Cabral chegou ao Brasil junto com a sua corte, os índios já viviam aqui. Deles, nós herdamos várias tradições que carregamos até hoje, como o uso de ervas medicinais para a cura, de doenças, as comidas típicas como tapioca, mandioca, foi toda herdada dos índios. Atualmente, os índios moram na Amazônia. A maioria dos índios moram na Amazônia. Ainda temos 500 mil índios que vivem no Brasil. Porém, a maioria deles não moram mais em tribos por conta da colonização dos brancos, por causa dessa mistura de raças. Então, os índios tiveram que, aos poucos, se adaptar aos outros costumes. Aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Nessa partezinha que tem AM, é a Amazônia. É lá que vive a maioria dos índios. Aqui em Pernambuco, parte vermelhinha aqui, ó, PE, pertinho da gente, tem uma cidade chamada Águas Belas. Lá vivem alguns índios numa tribo. Agora em setembro, por exemplo, eles fazem um ritual onde eles ficam trancados e ninguém de fora, nenhum branco, nenhuma pessoa de fora pode entrar. Eles passam o mês de setembro inteiro nesse ritual, ok? Algumas tribos existentes lá em Águas Belas ainda fazem esse ritual em suas ocas e na região onde eles escolheram viver. As ocas, vocês vão ver ocas diferentes porque ela representa cada família indígena. Aquela família que mora viúva, a oca do pajé, a família maior, a família que tem a curandeira e assim por diante. Então, cada tipo de oca representa uma família diferente, quem mora lá tradicionalmente, certo? Outra coisa também que diferencia os índios são as suas vestes e a sua pintura do rosto. A pintura do rosto dos índios caracterizam cada um de forma diferente. As crianças, quem é órfão, quem perdeu a mãe, quem perdeu o pai, quem é neto ou filho de pajé. Então, de acordo com as características de cada um, o rosto é pintado diferente. As mulheres também têm pinturas e características diferentes. Quem é viúva, quem é casada, quem é solteira. Então, a pintura dos índios é de acordo com as características de cada um, certo? A índia casada, ela não pode ter a mesma pintura no rosto que uma índia solteira. A índia solteira não pode ter a mesma pintura que a índia viúva, que é para elas se caracterizarem, elas se demonstrarem e na aldeia, ok? Se elas são, se elas têm mais filhos, se elas não têm filhos. Então, tudo isso a pintura diferencia, às vezes por um traço, uma cor, uma bola,
alguma coisa, certo? E as crianças, como eu já disse, ó, então os índios vai de acordo com a sua aldeia, vai de acordo com que aquela criança já passou por um ritual, se a criança já foi batizada, se a criança vai passar de uma fase para outra. Todos os índios, eles têm uma pintura diferente, ó. Então eu coloquei várias pinturas diferentes para vocês conseguirem ver que cada um vai ter uma característica. Vai ser de acordo com o ritual e de acordo com a característica. Se é viúva, se é casada, se é solteira, se é neto de pajé, se é filho de pajé, se é órfão de pai ou órfão de mãe. Então, cada pintura caracteriza eles diferente. Eles também são muito criativos na questão de artesanato, de construir os seus próprios instrumentos. Então, eles têm instrumentos para chamar chuva ou para pedir que a chuva dê uma trégua se ela tiver, por exemplo, causando alguma destruição ambiental. Eles também eles fazem instrumentos para o momento de cura, porque eles acreditam muito no poder das ervas. A maioria dos índios atualmente ainda usa ervas para curar o seu próximo, certo? Então, com certeza, agora em setembro, o ritual deles deve ser para a cura do Covid-19. Então, ó, eles fazem suas próprias pinturas, os seus próprios instrumentos para as suas manifestações culturais, ok? Agora, juntinhos, vamos assistir um vídeo. Vamos assistir ao vídeo juntos. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar. Todos falantes da língua tupi mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas
nós hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Então, aí mostra a importância dos índios, né, para a construção da nação brasileira, que eles foram os primeiros habitantes. Então, vocês prestaram atenção que ali na moradia deles, eles desmatavam um pouco. Mas quando eles já tinham caçado, eles sabiam que tinham caçado bastante naquela região. Já tinha morado muito tempo ali, eles se mudavam para outra, para aquele ambiente que eles desmataram se reconstruir de novo. Diferente do homem branco, né, que veio de fora habitar na nossa terra, que eles desmataram demais. Os índios não conheciam arma de fogo, foi o homem branco que apresentou. Então, se não fosse toda essa destruição, hoje a gente não sofreria tanto com o aquecimento global, né? Os índios têm uma grande importância, como falou no vídeo, porque eles nos ensinaram diferentes tipos de cultura, certo? Então, na nossa aula de história, qual é a atividade de vocês? Diante de tudo que te apresentou, deles morarem na floresta amazônica, né? Na região, na verdade, amazônica. E a Amazônia está passando por tudo isso, né? Aquele de desmatamento, de queimar e tudo mais. Dos índios de Águas Belas, que tia deu o exemplo aqui pertinho da gente, que agora em setembro eles fazem um ritual. Do videozinho que apareceu que eles foram os primeiros habitantes e eles nos ensinaram artesanato, eles nos ensinaram a criatividade, eles nos ensinaram a nos curar de acordo com as ervas medicinais. Quem não adora um chazinho de vez em quando? Para curar uma garganta, uma gripe, uma dorzinha de barriga. Tem coisa melhor, mais saudável? Não tem. Então, foram eles que nos ensinaram a cultura da comida, certo? Então, diante de tudo isso que a gente apresentou, das suas pinturas que caracterizam cada um, vocês vão procurar dessa aula o que vocês acharam mais interessante sobre os índios e nenhum desenho e nenhuma frase, certo? Vocês vão colocar um título para esse desenho, essa ilustração, e vão fazer o que vocês acharam mais interessante. Por exemplo, se eu fosse colocar, eu colocaria índios, os verdadeiros brasileiros, porque eles foram os primeiros habitantes e eu desenharia as coisas boas que eles fizeram, como o artesanato e o uso das ervas medicinais. Então, vocês vão escolher, certo? Uma frase que identifique os índios como importância e uma ilustração, um desenho sobre eles, ok? Daqui a pouco eu volto com a nossa aulinha de matemática.